Deus tem regido, dirigido, conduzido a história da humanidade através de dispensações. Você já ouviu falar nas dispensações bíblicas? Quantas são? Quais são as suas características predominantes e as informações e lições que elas podem trazer para nós? Pois muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 7 dispensações. Eu sou o pastor Cleudson Cunha, quero te dar minhas boas-vindas a você, a este vídeo e ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no se inscrever, se inscreve, aciona o sininho e marca para acessar todas as notificações para que você seja informado quando lançarmos um vídeo novo, para que você possa ter sempre mais e mais informações novinhas e abençoadas. Mas sem mais demora, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Você já deve ter ouvido falar sobre as dispensações bíblicas, sobre as 7 dispensações. Vamos começar entendendo esta palavra, dispensação. Ela é tão interessante que ela ocorre pelo menos 4 vezes no Novo Testamento. Ela vem da palavra grega oikonomia. Isto mesmo. Sabe o que significa? Oikonomia, originalmente, significava mordomia ou gerência de uma casa. Biblicamente, ela passou a ter o sentido de dispensação. Mas, na verdade, o que ela revela são os métodos, as maneiras como Deus vem administrando, regendo a sua grande casa universal, que é o mundo, o universo e tudo que nele está e está sob domínio de Deus. E ao estudarmos sobre as dispensações, nós vamos justamente aprendendo sobre os vários métodos usados por Deus em suas relações aí com as diferentes classes de povos através dos vários períodos determinados por ele em sua soberania. Bom, para começarmos a entender bem este assunto, a gente precisa entender que Deus lida com algumas classes de povos. Na Bíblia, nós encontramos pelo menos 3 distintas classes com quem Deus tem mantido relacionamento. Quais são elas? Os judeus, os gentios e a igreja. Os judeus, os gentios e a igreja fazem parte sempre do cenário que vem mostrando Deus lidando com sua regência, com sua administração. Tendo conhecido os povos com quem Deus se relaciona ao longo das dispensações, nos perguntamos quais são elas, não é verdade? Quais são as dispensações? Quais características elas possuem? Bom, como dissemos, são 7 as dispensações que temos conhecimento na Bíblia Sagrada. E elas são as seguintes. Primeiro, dispensação da inocência. Segundo, dispensação da consciência. Terceira dispensação, governo humano. Ou seja, a primeira organização já em sociedade. Quarta dispensação, dispensação patriarcal ou da família. Quinta dispensação, dispensação da lei. Sexta dispensação, e aqui estamos vivendo, dispensação da graça. E a 7ª dispensação, que há de se revelar, dispensação milenial, ou ainda também chamada de governo divino. Vamos começar conhecendo a primeira dispensação? Vamos lá? Qual é a primeira dispensação? Dispensação da inocência. Bom, a palavra-chave dessa dispensação, de fato, já está no seu nome, inocência, onde nós temos o relato, o registro de que Deus criou o homem como coroa e glória de toda a sua criação. E Deus fez com tanto carinho que colocou no homem a sua própria imagem, para que o homem fosse ali o regente, o cabeça da obra que Deus acabara de fazer de forma perfeita naquele mundo edênico. Mas não é por estarmos na dispensação da inocência que não haviam obrigações. Deus deixou algumas. Vamos conhecê-las. Bom, quais foram as obrigações impostas ao homem por Deus? Primeira, ocupar a terra. O homem deveria ocupar toda a terra, todo o território, não é verdade? Se multiplicando, crescei e multiplicai-vos era a ordem para ocupar e administrar toda a criação feita por Deus. Segundo, comer somente ervas e frutas. Essa era a dieta orientada por Deus. Outra orientação, guardar o jardim do Éden. Era o guardião, o administrador, o zelador. Mas ainda, em quarto lugar, abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era necessária essa proibição? Sim, era uma proibição única, contudo necessária. Por quê? Porque o homem tinha o livre-arbítrio. A escolha seria o meio dele provar essa liberdade. Ele tinha que mostrar para Deus a sua escolha de obediência.
não por imposição, mas por espontânea vontade. E ele foi avaliado com esta provação, com esta avaliação, mas infelizmente vimos que ele não passou no teste. Após a dispensação da inocência, nós temos então a dispensação da consciência. Está registrado ali em Gênesis capítulo 3. Você pode ler o versículo 1 ao versículo 8, ali em diante você vai encontrar. Qual foi a duração dessa dispensação, da dispensação da consciência? Bom, ela dura cerca de 1656 anos. Ela vai abranger desde a queda do homem no Éden até o dilúvio. A palavra-chave desta nova dispensação, como diz o nome, é consciência. O homem havia pecado. Ele perdeu a sua afiliação de Deus, aquela íntima comunhão que ele tinha. Ele agora foi separado da vida que possuía no Éden, dada pelo Criador, e recebeu, infelizmente, o veneno do pecado. Uma das características nessa dispensação é que o homem, inclusive, é expulso do paraíso. Ele sai do jardim do Éden, né, numa condição bastante diferente da anterior, antes revestido de glória, mas após a sua expulsão, a gente vê que uma das consequências, Romanos 3:23, era agora estar destituído da glória de Deus. Mas ainda o mundo agora, nessa dispensação, está debaixo de maldição. A terra vai gerar espinhos, abrolhos, o homem vai ter que se alimentar do seu próprio suor, porque agora já não brota com facilidade, né? O homem havia perdido a inocência, perdeu a pureza da mente e de vida que ele tinha, que era um grande prestígio, um grande privilégio dado por Deus. E depois disso, qual é a condição do homem nessa dispensação da consciência? Bom, agora ele conhece a diferença entre o bem e o mal. Só que isso já não traz para ele vantagem alguma. O homem perdeu a comunhão com Deus. Ele foi prejudicado nas 3 esferas, no espírito, na alma e no corpo. Mas uma coisa ele reteve, a sua livre e espontânea vontade. Sim, ele, através dela, ele podia escolher entre o bem e o mal. Era com ele. E isso não muda. Ele permanece com esta característica, poder e liberdade de escolha. Ele era agora responsável perante Deus por sua maneira de agir. E aí, qual era a maneira correta para o homem, dentro da dispensação da consciência, de expressar o desejo de entrar em comunhão com Deus? Bom, era aceitar o caminho da redenção, que inclusive foi providenciada pelo próprio Deus na instituição de sacrifício de sangue. Você sabia que Deus foi o primeiro a derramar sangue na face da terra? Exatamente. Gênesis 3:21, quando Deus providencia túnicas para Adão e para Eva, ele está sacrificando o primeiro animal para cobrir o pecado, a nudez do ser humano. Já era uma menção profética do Cristo no Calvário, providenciando o apagar de nosso pecado. Mas naquele momento, o caminho para o homem era o da redenção. Dentro da dispensação da consciência, Deus mostra isto para ele. Concluída a dispensação da consciência, qual é a próxima dispensação que se revela na história da humanidade? A dispensação do governo humano. Bom, palavra-chave, governo humano. Qual era a duração da dispensação do governo humano? Ela foi de aproximadamente 427 anos. Ela vai desde o dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra. As condições do mundo no início desse período era a seguinte: Noé, o sobrevivente do dilúvio, era o pai do século pós-diluviano e do mundo presente. E aí, embora sendo ele da 10ª geração depois de Adão, ele nasce apenas 14 anos depois da morte de Sete. Perceba que está tudo muito bem ligado. E Deus faz ali uma aliança com Noé. Logo após Noé sair da arca, aquele grande instrumento de Deus que o salvou das águas do dilúvio, Noé se aproxima de Deus erigindo um altar com um sacrifício de sangue. Gênesis 8, verso 20, fala disso. E Deus então atende ao seu servo e concede-lhe os termos de uma nova aliança com o homem. Primeira cláusula que continha 3 provisões. Vamos lá. Deus não mais amaldiçoaria a terra. Deus garantiu isso a Noé. Segundo,
Deus não mais feriria os seres viventes, como havia acabado de fazer com o dilúvio. Terceiro, enquanto durasse a terra, garantiu Deus, haveria sementeira e ceifa, dia e noite, frio e calor, verão e inverno. E como um sinal desta aliança, Deus disse a Noé, para mostrar que não vão fazer mais isso, toda vez que chover aí, vai surgir no céu um arco, uma aliança, o arco-íris. E a partir daquele momento, foram instituídas também duas mudanças na natureza. Você sabe quais foram? Vamos conhecê-las. Primeiro, o medo do homem foi instilado nos animais. Para quê? Para facilitar dessa maneira o domínio do homem sobre eles. Segundo, foi apresentada ao homem, além da dieta de legumes, a carne para que ele comesse. Só com uma restrição: o sangue do animal teria que ser retirado antes. Ok? E aí então, e só então, foi feita a instituição do governo humano. Foi, na verdade, o sexto item, do lado divino desse pacto. Por quê? Porque no século antediluviano não tinha nenhum governo humano. Os homens tinham liberdade para seguir ou rejeitar qualquer caminho. Agora haveria uma regra, haveria mudanças. Esta foi a dispensação do governo humano. Após a dispensação do governo humano, nós temos então a dispensação patriarcal. Exatamente. Após a dispensação de governo humano, vem a patriarcal. Qual é a palavra-chave da dispensação patriarcal? Promessa. Promessa é a palavra-chave desta nova dispensação. Qual é, então, as características? Essa dispensação, a dispensação patriarcal, ela tem início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 anos antes de Cristo. Ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Qual foi a sua duração? Sua duração foi de 430 anos, até quando Israel saiu do Egito. E essa interessante dispensação, a dispensação patriarcal, ela representa o período de tempo no qual Deus deu a Abraão as várias porções da aliança que leva o seu nome, inclusive os anos nos quais ele e sua descendência viviam exclusivamente debaixo da mesma. E após a dispensação patriarcal, qual é a próxima que nós temos a estudar? A dispensação da lei. A quinta dispensação na história. A dispensação da lei tem algumas marcas e características bem interessantes. A duração da dispensação da lei foi de cerca de 1430 anos. Ela vai desde o êxodo do Egito, pela nação de Israel, até a crucificação de Cristo. E essa dispensação, ela traz alguns propósitos bem claros, bem substanciais. Primeiro, ela proibiu o pecado, ataque direto, barrerar o pecado. Vamos lá, próximo, ela expôs o pecado. Não é a mesma coisa? Não. Por proibir o pecado, ela também expõe. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei mostrou o que era de fato o pecado. Outro ponto importante que a lei trouxe foi que ela encerrou os homens para Cristo. Como assim? Ela serviu de condutor dos homens, levando eles até a manifestação de Jesus Cristo, preparando tudo. E aí, após a dispensação da lei, a quinta dispensação, nós temos a dispensação da graça. Mas entre uma e outra, um período chamado de período interbíblico. Foram 400 anos entre Malaquias e a manifestação de Jesus de silêncio profético. Jeová manteve silêncio durante esse período até a manifestação de seu filho. E aí então chegou a dispensação da graça. Qual é a palavra-chave dessa dispensação, também chamada de dispensação eclesiástica? Graça. A duração dessa dispensação, ela vai vir desde a crucificação do Senhor Jesus e vai até a vinda do próprio Senhor Jesus para arrebatar a igreja. E foi exatamente com a morte de Jesus Cristo no Calvário que Deus consagrou o chamado novo e vivo
caminho de acesso à sua pessoa. O acesso agora não é mais pelo caminho cerimonial. Isto foi abolido nesta dispensação. Nós temos acesso ao trono da graça. Nos aproximemos com ousadia, nos diz a palavra de Deus. E ela foi inaugurada no dia de Pentecoste, mas foi marcada com o rasgar do véu, no grito, no bradar de Cristo no Calvário, quando ele disse: está consumado, tetelestai. E aí, senhores, enquanto na dispensação da lei, Israel constituía a chamada congregação do deserto, sob a dispensação da graça, todos os indivíduos, não apenas uma nação, mas todas as nações que aceitam a Cristo, o seu sacrifício vicário, recebem o seu Santo Espírito, constituem agora a chamada Igreja dos Primogênitos. Glória a Deus. E então podemos entrar na dispensação do governo divino, ou também chamada milenial. Senhores, a dispensação do governo divino, ou a dispensação do milênio, ela traz informações proféticas simplesmente maravilhosas. Primeiro, a sua forma de governo. A terra não será regida mais por monarquia, não será regida por democracia, nem por autocracia. Neste período, a terra será regida por teocracia, como sempre foi planejado por Deus. O próprio Senhor Deus regerá o mundo através da pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Outra característica, a sede do governo. A capital do mundo não será mais Washington, também não será Londres, nem Tóquio, nem Paris, mas Jerusalém. A cidade que já foi tão atacada será a capital do mundo neste período. Outro ponto, o conhecimento do Senhor. Será simplesmente universal. Como as águas enchem o mar, o conhecimento do Senhor encherá a terra. Quarto ponto, nesta dispensação do governo divino ou milenial, Satanás será amarrado durante este período de 1000 anos. 1000 anos Satanás será preso. Quinta característica, haverá paz universal durante todo o reino milenial de Cristo. Sexta característica linda, a ferocidade dos animais será removida. Todas as espécies vão viver em paz, harmonia, não haverá ataques de animais, criança poderá conduzir o leão, poderá tocar na serpente. E sétima característica, a vida humana será prolongada. 1000 anos de governo teocrático, regido pelo Senhor Jesus Cristo, tendo Jerusalém como a capital do mundo. Estas são as 7 dispensações. E quando terminar o milênio, pastor? Quando terminar o milênio, Satanás será solto, vai reunir um conglomerado de nações e pessoas para se rebelar contra o Cristo. E aí é assunto para um próximo vídeo. E eu espero muito que essas informações tenham sido importantes, úteis para você. Que você tenha gostado do vídeo. Aliás, obrigado por chegar até aqui, que essas possam ser ferramentas em tuas mãos e em teu ministério. Que você possa pregar, ensinar cada vez com mais profundidade. Que Deus te abençoe grandemente e eu te espero no próximo vídeo.